Concreto frio, linhas severas, silêncios carregados. O Brutalista nos envolve em uma arquitetura não apenas de edifício, mas de valores. Desde os primeiros instantes, o filme expõe uma estética brutalista que é também uma escolha ética. Nele, cada parede de concreto aparente conta uma história de sinceridade rígida, de uma beleza áspera que não busca agradar, mas revelar a verdade crua. Logo nos perguntamos, pode a arquitetura de um filme nos fazer sentir a alma de seus personagens? Pode um estilo visual se tornar a metáfora de integridade? Em O Brutalista, estética e ética se entrelaçam como cimento e pedra, desafiando nosso olhar e nossa consciência. Brutalismo. A palavra evoca dureza, mas sua origem vem do francês brut, bruto, cru. Na arquitetura, define prédios de concretos expostos, sem adornos, honestos em sua forma. No filme, esse conceito ultrapassa construções físicas e torna-se metáfora da honestidade a qualquer custo. A estética brutalista aqui não é gratuita. Cada bloco de concreto simboliza uma postura ética. A superfície desnuda dos materiais reflete a transparência moral. Nada de revestimento para suavizar as arestas de verdade. Em O Brutalista, a câmera passeia por edifícios de concreto monumental e nós sentimos que essa solidez fria ecoa na jornada do protagonista. Assim como um prédio brutalista assume suas imperfeições e marcas, o filme exibe a cicatriz da história de seus personagens sem tentar polir ou esconder. O brutalismo torna-se então uma linguagem visual para discutir integridade, aquilo que é sólido, intransigente, sem maquiagem. Nessa metáfora, erguer um edifício brutalista equivale a erguer uma vida construída sobre princípios firmes, mesmo que isso signifique enfrentar a incompreensão ou a dureza do mundo. O brutalista faz da arquitetura uma filosofia. A beleza impiedosa do concreto aparente vira símbolo de uma verdade interna. No centro dessa metáfora está Laszlo Toth, o arquiteto protagonista. Laszlo é ele próprio, brutalista, intransigente, verdadeiro, não complacente. Sua personalidade reflete os ideais do estilo que defende. Sobrevivente, carregando as marcas do Holocausto e do exílio. Ele chega à América com a alma talhada na dor e na determinação. Cada princípio de Laszlo é como um concreto armado, resistente à pressão externa, impossível de moldar sem fissuras. Ele não se curva às tendências fáceis, nem às conveniências sociais. É um homem de ângulos retos, num mundo que preferia curvas suaves. Ele acredita na verdade estrutural, na arte e na vida. Recusa revestimentos, hipocrisia. Fala e age com a franqueza do concreto exposto. Há uma cena em que ele confronta clientes e autoridades e sua postura firme chega a ser desconfortável, tal como encarna uma parede nua de cimento sem nenhuma decoração para suavizar. Mas nessa rigidez, a pureza. Laszlo carrega em si a utopia que é possível manter integridade mesmo quando tudo ao redor clama por concessões. Em meio ao mundo caótico e implacável com quem ousa ser íntegro, ele tenta se manter fiel aos próprios valores, custe o que custar. Laszlo é brutalismo, em carne e osso, abriga em sua estrutura interna as cicatrizes do passado, usa elas como alicerce e se recusa a cobri-las com a tinta da complacência. Nenhum edifício se ergue sozinho, e nenhum artista também. Em O Brutalista entra em cena Harrison Lee, o magnata que se torna mecena de Laszlo. A relação entre os dois é tão dúbia e robusta quanto uma estrutura brutalista, feita de generosidade e exploração em camadas sobrepostas. Harrison oferece a Laszlo uma oportunidade rara no pós-guerra, a de construir um monumento grandioso, uma obra que pode marcar a vida de ambos. A princípio, Harrison surge como um benfeitor, estende a mão ao arquiteto imigrante, investe dinheiro, abre portas. Sob essa superfície, porém, a gente pode notar o jogo de poder. Sua generosidade tem contornos de posse, seu apoio traz amarras invisíveis do controle. A dinâmica entre Laszlo e Harrison é quase fáustica. Harrison, com toda a força do capital e do status, espera moldar o gênio de Laszlo para atender seus próprios objetivos. Já Laszlo luta para manter a integridade artística diante das demandas do patrono. Explorador e explorado, a beleza do filme é que essas posições nunca são absolutas. Harrison não é o vilão caricatural. Ele genuinamente admira o talento de Laszlo e quer ver a obra concluída, mas também deseja que ela sirva a seus interesses e ego.
Em certos momentos, vemos camaradagem e respeito mútuo. Em outros, um debate velado, um tentando dobrar a vontade do outro. É como se Harrison tratasse Laszlo ora como parceiro, ora como mais um material bruto a ser esculpido para seu monumento pessoal. Essa relação brutalista, direta, sem floreios, de falsa cordialidade, expõe um conflito universal entre a arte e o poder. Harrison detém os recursos, é dele o concreto, o canteiro de obra, a chance de construir, e isso lhe dá poder sobre Laszlo. Por sua vez, Laszlo só possui sua visão e seu caráter inflexível. Quando Harrison pressiona por mudança no projeto, por comprometimento estético, em nome de orçamento ou vaidade, Laszlo resiste. Essas tensões retratadas no filme soam dolorosamente verossímeis para qualquer criador. Quantos artistas já não se viram nessa encruzilhada, entre agradar quem financia e permanecer fiel à sua própria arte? Em um dos momentos críticos do filme, viajamos com Laszlo e Harrison à Itália, até as lendárias pedreiras de mármore de Carrara. A sequência é visualmente arrebatadora. Um vale coberto pelo pó branco do mármore, como se nevado, onde penhascos talhados a explosivos revelam entranhas geométricas. Essa cena carrega uma poderosa simbologia. Vemos a exploração literal da matéria, a montanha sendo ferida para ceder seu tesouro, refletindo a exploração do artista em nome da grande obra. Harrison e Laszlo caminham lado a lado, sobre o chão de pó de mármore, guiados por um ancião local que conta histórias sombrias de como enormes blocos eram derrubados sobre os soldados fascistas durante a guerra, de como o sangue e a pedra se misturaram naquele lugar sagrado. Laszlo passa a mão pela superfície fria do bloco esculpido, sentindo suas imperfeições e veios. Podemos quase vê-lo, pensando que aquela rocha maciça, pura e branca, em breve será esculpida em forma, assim como ele próprio vem sendo talhado pela circunstância. Laszlo observa extasiado e inquieto aquela frente de corte perfeita, a matéria-prima da arte, arrancada da terra. Há uma estranha poesia e violência no ar. O silêncio é quebrado apenas pelo eco distante de máquinas e pelo vento sussurrando entre os blocos. Harrison, por outro lado, contempla a pedreira com um olho de dono. Ele toca a pedra como quem avalia a mercadoria. Há uma grandeza ali, mas também um custo, o peso, o risco. Nesse contraste, a pedreira italiana vira um espelho da relação dos dois. O mármore, símbolo da arte eterna, está bruto, em seu estado de potencial, assim como o projeto visionário de Laszlo, financiado por Harrison, ainda está a se materializar. Porém, extrair esse mármore exige explosões controladas, fendas irreversíveis na montanha. Igualmente, tirar de Laszlo sua visão artística exige feridas em sua alma. O brutalista não nos dá heróis ou vilões tradicionais. Na épica jornada de Laszlo, não há espaço para maniqueísmo simples. Laszlo não é esculpido como um herói infalível. Ele pode ser obstinado a ponto de magoar os que ama, pode se perder em sua visão fixa, pode falhar em enxergar as nuances fora de seu foco. Harrison, por sua vez, apesar de exercer o papel de antagonista em muitos momentos, não é um monstro sem face. Ele demonstra afeto genuíno em alguns gestos, talvez uma solidão latente por trás da máscara do benfeitor poderoso. Essa complexidade humana aproxima o brutalista mais da vida real do que dos arquétipos do cinema clássico. Ao subverter o gênero épico convencional, Brad Corbet cria o antiépico. Aqui não assistimos à glorificação de um vencedor sobre o derrotado, mas à crônica de sobreviventes de um mundo árido. Em O Brutalista, o conflito principal não é entre o bem e o mal, mas entre visões de mundo, entre sonhos e limitações, entre a pureza de uma ideia e as impurezas do contexto. A integridade enfrenta a ambição. O passado traumático confronta o presente impiedoso e não há respostas fáceis. Essa ausência de um vilão claro também torna a experiência do espectador mais reflexiva. Somos levados a empatizar por vezes com Harrison em sua busca por legados, ao mesmo tempo em que nos frustramos com a teimosia de Laszlo ou vice-versa. O filme nos lembra que grandes histórias podem ser contadas em tons de cinza e que a jornada de um idealista no mundo real pode subverter qualquer expectativa de vitória ou derrota simples. No fim, O Brutalista nos deixa não com a satisfação de ver um herói triunfar sobre um vilão, mas com a inquietação de quem testemunhou
um embate muito mais profundo, o do indivíduo contra as estruturas sociais, históricas, econômicas que tentam enquadrá-lo. E esse embate continua ecoando dentro de nós, espectadores, bem depois dos créditos subirem. No clímax emocional do filme, anos e décadas se passam e finalmente ouvimos a voz de Zofia, a sobrinha de Laszlo, que passara grande parte da trama em silêncio contemplativo. Já mais velha, ela discursa sobre o tio e tudo o que viveram, e pronuncia uma frase que vira de cabeça para baixo a máxima: não importa o que tentem te vender, é o destino e não a jornada. Essas palavras encerram o Brutalista com a força de uma revolução simples e profunda. Após assistirmos o filme, não podemos deixar de aceitar a frase de Zofia como verdadeira. Reforça os ideais mais fortes e intrínsecos do nosso caráter. A ideia de que uma vida bem vivida não é necessariamente uma vida de conforto, mas sim do alinhamento com os nossos ideais. Mas ao mesmo tempo, podemos pensar exatamente o oposto. O fim todos nós conhecemos. O importante são as delícias que saboreamos ao longo do caminho. E por essas delícias, podemos estar falando inclusive da visão artística que vi para além do trivial. Esse paradoxo, para mim, ilustra justamente a completude dessa questão. É o desafio humano de se equilibrar em meio a dilemas infinitamente dúbios, embora a gente sinta a necessidade de simplificar tudo para que a gente tenha um conforto cognitivo que está presente nessa última frase do filme. É por isso que o brutalismo é um dos meus estilos arquitetônicos preferidos, mas mesmo assim eu gosto muito mais do ecobrutalismo. O ecobrutalismo é um termo que na arquitetura descreve a fusão do concreto cru com a vegetação exuberante. Representa justamente essa dualidade, o contraste entre as formas sólidas, cruas, inerentemente belas, e uma natureza que organicamente busca seus caminhos. O importante é que não é o cinza, e sim o preto sendo preto e o branco sendo branco, cada um sendo exuberante do seu jeito. Que flexibilidade mental isso exige de nós, não é verdade? As formas imóveis aliadas à natureza em constante transformação. Isso sim torna um design ainda mais eterno. O Brutalista é uma ode à verdade, uma estrutura que se ergue diante de nós e nos obriga a sentir seu peso e sua graça anticlimática, mais duradoura, a contemplar a beleza de quem tem a força do concreto para se mostrar em sua beleza mais verdadeiramente bela. Esse filme é um convite a revisitarmos relações baseadas em cortejos e buscarmos a verdadeira beleza.